eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, em primeiro livro de Reis, capítulo 17, nós temos uma palavra para compartilhar com vocês, e eu prometo que eu vou ser objetivo. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, mas antes de ler o texto, eu queria te falar uma coisa. Queridos, nunca na história, nem na história bíblica e nem na história extra-bíblia, nunca Deus se manifestou em um lugar onde Ele não foi desejado. Você nunca vai achar na Bíblia e nem na história um momento em que Deus se manifestou em um ambiente, em um lugar onde Ele não foi desejado. Contrapartida, Deus nunca deixará de se manifestar onde Ele é desejado. Alguém deseja Deus aqui nessa noite? Então tenha certeza, Ele vai se manifestar. E aí eu quero então ler contigo 1 Reis capítulo 17, a partir do versículo 1. Diz a palavra de Deus: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás do ribeiro, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto ao ribeiro de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro. Mas passados os dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Amém? Feche sua Bíblia, olhe para cá por favor. Queridos, eu fiz uma pergunta quando eu li esse texto há um tempo atrás, e a pergunta foi a seguinte: o que Deus queria ensinar a Elias? No início do ministério de Elias, porque aqui pela primeira vez na Bíblia, nós iremos ver a palavra Elias, portanto isso sinaliza que esse texto que eu li, fala do início do ministério do profeta Elias. E havia uma verdade que Deus queria ensinar ao profeta, que seria como um fundamento para toda a sua jornada, toda a sua caminhada. Deus queria ensinar a Elias o que poderia tornar a sua jornada mais leve. Porque veja bem, o que é o Evangelho? O Evangelho é uma caminhada longa, mas deve ser uma caminhada leve. Jesus Cristo disse que o fardo dele é leve. E aí eu fiz a Deus 3 perguntas, e as respostas a essas perguntas, eu te afirmo, que tornarão a tua e a minha jornada um pouco mais leve. Amém? E a primeira pergunta que eu fiz a Deus quando eu li esse texto foi: por que o ribeiro secou? Aí você vai dizer assim: ah pastor, o ribeiro secou porque não choveu. Tá bom, essa é a resposta mais óbvia, mas caminha comigo em um raciocínio. Deus milagrosamente fazia o corvo, e detalhe, deixa eu te falar uma peculiaridade do corvo. O corvo é uma ave de rapina, e é o único genitor que se tem conhecimento que é capaz de tirar a comida do bico do filhote. Todo outro genitor faz o contrário, se abstém do dele para dar para a sua cria. O corvo não. Então Deus vai e usa o corvo, e milagrosamente esse corvo trazia pão e carne para o profeta naquele ribeiro de Querite. Então pense comigo, se Deus fazia isso milagrosamente, Deus não poderia fazer aquele ribeiro continuar a brotar água, gente?
E nem seria assim um milagre tão extraordinário quanto o corvo vir com o pão e a carne. Então a razão pela qual aquele ribeiro secou não é só porque não chovia. Tem outras razões. E é isso que eu quero que você entenda, que com certeza tornará a tua caminhada mais leve e será uma resposta de Deus para muita gente aqui nessa noite. Então por que o ribeiro secou? Primeiro, para que Elias entendesse quem era a fonte. Você ouviu o que eu falei? Para que Elias entendesse quem era a fonte. E por que eu digo isso? Porque Elias, assim como eu, possivelmente como você também, nós seres humanos temos a tendência com o passar do tempo de achar e de transformar canais em fonte. Havia uma grande probabilidade com o passar do tempo do profeta Elias começar a acreditar que a sua provisão vinha daquele ribeiro, que aquele ribeiro era a fonte da sua vida. Então tinha que ficar claro para Elias uma coisa: Elias, a fonte da tua vida não é o ribeiro, a fonte da tua vida sou eu. Eu sou a fonte da tua vida, eu sou a fonte do teu ministério, e você precisa entender isso agora, no início, porque isso será muito importante no caminho. Queridos, você já ouviu falar de uma serpente chamada Neustã? No Velho Testamento há uma direção, Deus manda Israel fazer uma serpente, e o povo tinha que olhar para aquela serpente, e ao olhar para aquela serpente, o povo era curado. Aquela serpente, o que era? Ela era um canal. Só que você vai ver na Bíblia, lá na frente, Deus mandando o povo quebrar, destruir aquela serpente. Mas ora bolas, não foi Deus que deu? Por que Deus mandou destruir? Porque o povo transformou um canal na fonte. Querido, eu vim aqui te dizer nessa noite, que a tua provisão não vem do ribeiro, não vem do corvo, não vem da viúva, a tua provisão vem de um Deus que é fiel, que não pode negar a sua essência. Tua provisão não vem das tuas influências e nem da tua competência, a tua provisão vem de Deus. Agora, por que muita gente está angustiada? Porque está olhando para o ribeiro seco e está achando que o ribeiro é a fonte. Querido, tira os teus olhos do canal, olhe para a fonte. E aí vem a segunda resposta à pergunta: por que o ribeiro seca? Para que eu saiba que, ainda que os canais sequem, nós temos uma fonte que é inesgotável. Por isso eu vim de Pinheiro dizer a você nessa noite: tira os teus olhos do ribeiro, tira os teus olhos do canal que está seco, mas olhe para a fonte inesgotável que é Deus. Se você ainda não aprendeu essa verdade, fica tranquilo, Deus vai dar um jeito para te ensinar. E talvez a única maneira de Deus ensinar é secando o ribeiro. Quem sabe nesse exato momento tem gente cujo ribeiro está seco. E aí você diz: meu Deus, o que está acontecendo? É que Deus quer te ensinar que Ele é a fonte da tua vida. Mas eu quero ser honesto contigo, pregar sobre isso é fácil, viver isso é difícil. Por que o ribeiro secou? Para que Elias soubesse que Deus é uma fonte inesgotável. E a despeito do lugar que você está, saiba que Deus é fiel. Eu tive a oportunidade de levar uma pessoa para pregar em Pinheiro no ano passado, e ele é de uma outra realidade, é de outro estado, um estado mais desenvolvido, mora em uma cidade mais desenvolvida que a minha. E quando ele chegou em Pinheiro, ele ficou assim, assustado. Ele disse: mas pastor, tua cidade é muito feia. Meu Deus, que cidade feia, cidade bagunçada. Aí eu lembrei de uma passagem, que muitas vezes nós usamos essa passagem de maneira errada.
Quando o profeta Samuel diz assim, Ebenezer, você já ouviu essa palavra Ebenezer? O que é que significa Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. Só que eu já vi muita gente pregando essa palavra, até aqui, no sentido de tempo, ou seja, até aqui, até hoje. Ó irmão, quero dar um testemunho, quero dizer a vocês que até aqui Deus tem me abençoado, ou seja, até hoje, amanhã eu não sei. Mas eu quero que você entenda que esse até aqui não é tempo, mas geografia. Se você for ler lá no contexto, Samuel está dizendo o seguinte, porque ele não está na terra que era a terra dele. Na verdade ele estava numa terra de inimigos, uma terra desfavorável à sua vitória, e Deus dá uma vitória para ele numa terra desfavorável, para mostrar para ele que seguro não é o lugar, mas a companhia. Por isso que Davi disse, ainda que eu ande pelo vale, ou seja, por um ambiente desfavorável, eu estou seguro, porque Deus está comigo, querido. Se Deus estiver com você, não tema o vale da morte. Deus é uma fonte inesgotável. Isso tem que ficar claro para você, para que você tenha um ministério poderoso no Espírito. E tudo que está acontecendo na tua vida faz parte dessa pedagogia de Deus. Deus quer que você entenda isso. Por que o ribeiro seca? Escute isso. Para que Elias pudesse viver algo novo em sua vida e no seu ministério. Veja bem, a Bíblia diz que Elias estava no ribeiro. Qual era o nome do ribeiro? Querite. Querite era o primeiro lugar que Deus envia o profeta. Só que Deus tinha um novo momento para ele. E esse novo momento era em Sarepta. E quem sabe, a única maneira que Deus encontrou para levar este homem a esse novo nível, a esse outro tempo, foi secando o seu ribeiro. Muitas vezes o ribeiro da nossa vida seca, porque Deus tem coisas novas para nós. Deus tem coisas novas para nós. E quando ele sai daquele lugar e vai para a casa daquela viúva, nós conhecemos a história, ele viveu coisas extraordinárias, ele foi um instrumento de Deus para abençoar aquela família. A palavra querite, no hebraico, significa cortar e colocar no tamanho certo. Olha que legal, essa é uma palavra que vem da carpintaria. Sabe aquela tora de pau bruta, que chega no marceneiro, e aí ele olha aquela tora, e ele começa a cortar aquela tora, e deixa a tora, o pedaço de pau, aquela madeira, no tamanho certo para ser utilizada. A palavra querite significa cortar e colocar no tamanho certo. Por que o ribeiro secou? Porque Deus queria que Elias entendesse que aquele lugar foi um tempo na vida dele, onde Deus tinha que arrancar algumas coisas, para que ele ficasse do tamanho certo para ser usado por Deus. Querido, se você não permitir Deus arrancar da tua vida o que precisa ser arrancado, você não vai viver coisas novas. O novo de Deus está aguardando você permitir Deus arrancar o que precisa ser arrancado. Nesses poucos anos de ministério eu tenho percebido uma coisa, não sei se você concorda comigo, mas eu tenho percebido que muitas vezes a maneira de Deus abençoar alguém não é dando, mas é tirando. Alguém me entendeu aqui? Porque a gente crê num Deus abençoador quando dá. A gente acha que Deus é abençoador quando Ele usa o corvo, não é verdade? A gente acha que Deus é abençoador quando Ele usa a viúva, mas quando Ele seca o ribeiro? Pois eu quero te dizer que quando Deus usa o corvo, Ele é abençoador, Ele é provedor, mas quando Ele seca o ribeiro também. E às vezes a maneira que Deus usa para nos abençoar é tirando coisas da nossa vida. Ô pastor, pois é isso que eu estou vivendo. Pois olha, meu querido, você está num treinamento de Deus para a sua vida. Por que o ribeiro secou? Para que Elias deixasse de ser um depósito e se tornasse um canal. Lá no ribeiro de Querite, o que ele fazia? Como é que era a rotina dele? Você lembra? A rotina dele?
Onde é que ele tomava água? No ribeiro. Vinha um corvo, trazia pão, trazia carne, e essa era a rotina dele. Ele só recebia. Diga receber. Diga depósito. Mas aí Deus disse: olha, Elias, acabou esse tempo na tua vida. Agora eu quero fazer de você um canal. E Deus o manda para Sarepta. E lá em Sarepta ele se torna um canal do Espírito para prover a uma família e para curar, para ressuscitar um garoto que estava morto. Querido, existe provisão e ressurreição te aguardando nos próximos capítulos da tua vida. Na crise, uma das melhores coisas a fazer é sair do isolamento e se tornar um canal. Foi o que Elias fez. Pastor, estou passando por crises em muitas áreas da minha vida. Eu vou te dar um conselho: saia do isolamento e se torne um canal. Porque quando nos tornamos um canal, acontece um mistério. Ô pastor, explica para a gente esse mistério. Se eu te explicar, deixa de ser mistério. Eu não sei, é um mistério. Mas aí eu fiz uma outra pergunta a Deus quando eu li esse texto. E a outra pergunta foi: Deus, qual é o maior inimigo da fonte? Tudo bem, o profeta já sabe que a fonte da vida dele é o Senhor e não o ribeiro. O que o Senhor queria ensinar a ele é que aquele ribeiro, o corvo, ou a viúva, tudo isso eram canais. E muitas vezes isso pode secar, mas o Senhor é uma fonte inesgotável. Tudo bem, eu já entendi. Agora, no processo, qual será o maior inimigo da fonte? Deus falou algo muito forte comigo. E por favor, redobre sua atenção. Existe algo que foi muito mais difícil para Elias no processo do que no início do seu ministério. E se você conhece um pouquinho a história de Elias, você vai perceber lá na frente, um Elias que era tão valente, tão corajoso, de repente Elias desmonta diante da palavra de Jezabel. Porque foi difícil para ele no processo se manter numa verdade que ele tinha aprendido no início. Qual era a verdade? Deus era a fonte. Então qual é o maior inimigo da fonte? Antes de eu falar para você qual é o maior inimigo da fonte, eu quero usar um texto da Bíblia, você não precisa abrir. João capítulo 15, ali fala da figueira, né, da videira, desculpa. Diz a Bíblia que Jesus é a videira verdadeira, e nós somos os seus ramos. E lá nesse texto, se não me falha a memória, 9 vezes, vai aparecer a palavra permanecer. Depois você lê e sublinha. 9 vezes. Permaneça na videira, e permanecendo em mim, aquele que permanece, e permanecendo, e permanecer. 9 vezes vai aparecer no texto a palavra permanecer. Por quê, irmãos? Porque a coisa mais difícil é continuar conectado na fonte. A coisa mais difícil é permanecer na fonte. Portanto, escute-me com atenção: a experiência pode ser o grande inimigo da fonte. A experiência pode ser o grande inimigo da fonte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: vocês, Gálatas, que começaram no Espírito, agora vocês estão querendo se aperfeiçoar na carne. Percebam que os Gálatas começaram bem. Eles começaram onde? O Espírito. O Espírito é a fonte. Eles começaram na fonte, conectados em Deus. Mas aí Paulo vai corrigi-los. E Paulo vai dizer o quê? Agora vocês estão querendo se aperfeiçoar, processo, na carne. E Paulo está chamando de carnal, gente, aqui não é alguém prostituto, alguém que cobiça alguma coisa do outro, mas na perspectiva de Paulo, carnal é simplesmente um homem que está fazendo a obra na força do seu punho. Para o apóstolo Paulo isso é o carnal. Vocês que começaram no Espírito, estão se aperfeiçoando na carne.
Quando o ribeiro secou, queridos, Elias não tinha mais nada. Elias só tinha uma coisa. Elias só tinha uma palavra de Deus. Vamos lá, use sua mente. Elias vai um dia no ribeiro e não tem mais água. Ele olha o corvo não veio mais. Mas aí Deus fala com ele: retira-te daqui, vai a Sarepta que pertence a Sidom. Eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Tudo que Elias tinha era uma palavra. Querido, eu não sei se você já viveu, eu já vivi momentos na minha vida onde tudo que eu tinha era uma palavra. Eu tenho 35 anos de idade, não faz muito tempo que eu comecei, mas a primeira vez que eu peguei uma Bíblia e viajei para eu pregar o Evangelho, eu tinha 16 anos. Alguém tem 18 anos aqui? Levanta a mão. Com a tua idade, eu estava começando uma igreja. Eu fui enviado pela minha igreja para começar uma igreja, eu tinha 18 anos de idade. Não faz muito tempo, eu lembro com muito detalhe. Eu não tinha nada, eu não tinha nada, eu não tinha experiência, eu não tinha conhecimento, eu não tinha dinheiro, e não tenho até hoje. Não tinha nada, mas eu só tinha uma palavra de Deus. Agora você quer que eu seja honesto aqui? Sabe qual foi o momento mais incrível da minha vida? Foi quando eu não tinha ninguém para me segurar, quando eu só tinha uma palavra para recorrer. As experiências mais incríveis da minha vida com Deus, eu tive. Isso não quer dizer que isso é uma verdade para você, mas a minha experiência, as experiências mais incríveis que eu tive com Deus, foi quando eu só tinha uma palavra. Pois pastor Ribinha, pense num homem que agora tudo que tem uma palavra. Seja bem-vindo, você está no treinamento de Deus. Olha, existe uma experiência na Bíblia que tem falado muito ao meu coração. Quando Pedro está no barco e Jesus aparece andando sobre as águas, e Jesus diz para Pedro: Pedro, vem. Queridos, eu vou te dizer o que eu penso sobre esse texto. Eu sinceramente não acredito que Jesus queria dar a Pedro apenas uma experiência metafísica, sobrenatural, de andar sobre águas. Eu não penso assim. Não é assim que eu interpreto esse texto. O que Deus queria com Pedro? O que Jesus queria com Pedro? Eu entendo que aquele momento era um ato profético do que Deus queria fazer com a vida, com o ministério de Pedro. Posso ouvir um amém? Agora vamos lá. Quando Jesus chama Pedro, Pedro está onde, gente? Aonde, gente? No barco. Você lembra qual era a profissão de Pedro? Você acha que pescador entende barco? Então o que eu percebo? Eu percebo que aquele ambiente que Pedro estava era um ambiente da sua experiência. Era um ambiente que ele estava no controle, que ele dominava. E aí Jesus diz assim: Pedro, vem. Ou seja, Pedro, eu quero fazer algo na tua vida, mas vai exigir que você saia do seu lugar de experiência e que você venha para um lugar de dependência. Tem alguém nessa noite aqui disposto a sair do seu lugar de experiência e caminhar no lugar de dependência de Deus? E isso era o que Deus queria fazer com a vida, com o ministério do apóstolo Pedro. Outro dia eu estava assistindo em casa, e aquele surfista Gabriel Medina, ele é o melhor do Brasil ou do mundo? Do mundo? Já foi, agora é do Brasil, né? O maior surfista do Brasil. Aí eu estava assistindo o pastor Joaquim, o Gabriel Medina, com a prancha dele. Ele é o melhor do Brasil, já foi o melhor do mundo. Mas sabe o que ele fez? Ele teve que pegar a prancha, Cláudio, e ir para casa.
porque aquele dia não tinha onda. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Viu, meu filho? Com toda a experiência dele, tem uma coisa que ele não sabe fazer: a onda. Porque só o vento produz a onda. Irmão, talvez você já está na igreja há 1 ano, 2 anos, e você já sabe fazer algumas coisas, mas tem uma coisa que você não sabe: é fazer o vento. E vai ter momentos que nós seremos obrigados a pegar a prancha do nosso ministério e voltar. Eu não sei se eu já falei isso aqui, eu acho que já, não sei se foi no acampamento, talvez não aqui no púlpito. Há muitos anos atrás eu li um livro, um livreto de bolso, impactou muito a minha vida. O título do livro é O Sopro do Espírito. E esse livro fala de uma brincadeira muito comum em todo lugar do Brasil. Lá em Pinheiro a gente chama de pipa, né? Você chama aqui o quê? Papagaio ou pipa? Os dois, né? E esse escritor, ele fala que quando não tem vento, o que a gente faz quando não tem vento? Não, lá em Pinheiro a gente não faz assim não, lá em Pinheiro a gente faz assim: quando não tem vento, um amigo pega a pipa, o papagaio, a gente dá um limite de linha para ele, tipo uns 15 metros, e aí ele solta. Quando ele solta, a gente sai correndo, não é assim? Quem já fez isso? Você teve infância, parabéns. E aí a gente sai correndo, o papagaio começa a voar e a gente começa a ficar empolgado, não é verdade? Só que aí a gente cansa, e o papagaio desce. Mas a gente é brasileiro, brasileiro não? E vai de novo. E aí o amigo solta, a gente sai correndo, mas aí a gente cansa, e com o nosso cansaço, desce a pipa. E aí esse escritor, ele vai falar que existe, o Amazonas, o estado do Amazonas. Os amazonenses fazem diferente. Quando eles vão soltar a pipa, os garotos tomam uma decisão. E qual é a decisão deles? Nós não iremos soltar pipa sem vento. Aí se junta um bando de meninos na rua, dão as mãos e começam a assoviar. Pastor Ribinho, o vento vem ou não vem? Irmão, se vem ou não vem, eu não sei. Não é a questão em pauta. Mas a questão em pauta é a decisão dos meninos, inegociável: nós não iremos soltar pipa sem o vento. Você é uma pessoa inteligente, você já desconfia que não é de pipa que eu quero falar. Desconfiava, né? Eu vim aqui te dizer que pipa do ministério não sobe sem o vento do Espírito. Pipa da tua célula não sobe sem vento do Espírito. Ah, mas eu sei correr, eu sei uma performance legal. Ao tu cansar, tua célula cai na tua cabeça. É tempo, irmão, de pararmos e orar e pedir o vento do Espírito. Quando o pastor Fernando falava do mês de oração, eu olhei para ele e disse: meu Deus, olha que coisa interessante. Porque não é comum, irmãos, uma igreja do tamanho de vocês parar um mês para orar. Eu falo para vocês porque nesse ano passado eu viajei em muitos lugares no Brasil. Não é comum, pastor Joaquim, ver uma igreja desse tamanho parar para orar. Vocês estão parando para chamar o vento do Espírito. E vocês vão perceber que aí a célula vai ficar mais fácil, tudo vai ficar mais leve. Por quê? Porque não é na força do nosso braço, mas é no poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! Eu descobri algo interessante sobre o Santíssimo Lugar. Você sabe que o tabernáculo do Velho Testamento representa o homem. Paulo diz que nós somos o tabernáculo de Deus. E o tabernáculo do Velho Testamento, ele tinha 3 partes: o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Corpo, representando o átrio, a alma, representando o santo lugar, e o espírito, representando o santíssimo. Agora, queridos, eu descobri algo sobre o Santíssimo Lugar que eu fiquei impactado.
Você sabia que o Santíssimo Lugar era totalmente escuro? 100% escuro. O Santo Lugar tinha um candelabro. O Santíssimo não, era 100% escuro. Detalhe, quem que poderia entrar naquele lugar? Um sumo sacerdote, uma vez por ano. Outra informação importante, o sumo sacerdote era trocado a cada 6 meses a 1 ano, era trocado de sumo sacerdote, o que leva a um fato: ninguém entrou 2 vezes. Agora venha comigo no meu raciocínio. Se você está entrando num lugar pela primeira vez, e ele é 100% escuro, como é que você se mexe lá dentro? Porque se eu estou na minha casa e falta energia, eu sei que do lado direito está a cozinha, do lado esquerdo os quartos. Mas se eu entro na tua casa e falta energia, eu nunca entrei lá, eu não sei. Sabe o que Deus falou comigo? É que o nível máximo da presença de Deus é um lugar nele, onde nós não nos movemos mais pelas nossas percepções ou pela nossa experiência, mas pela direção dele. Esse é o nível máximo da presença de Deus. É quando nós, como igreja, paramos um mês inteiro e vamos orar. Vamos orar. Isso é extraordinário. Olha, querido, eu confesso uma coisa para você. Vou confessar isso. Eu achava, até um tempo atrás, eu sinceramente achava que o meu ministério tinha o poder de levar as pessoas a Jesus. Eu vou ganhar as pessoas e vou levar as pessoas para Jesus. Até que eu descobri que é exatamente o contrário. O meu ministério não tem o poder de levar ninguém a Jesus, mas é Jesus que tem o poder de trazer as pessoas ao meu ministério. Meu ministério não tem poder de levar ninguém a Jesus. Isso tem que ficar claro dentro de nós. E aí eu finalizo essa mensagem. Eu fiz uma outra pergunta a Deus. Deus, e quando eu cansar? E quando eu cansar? Porque no percurso você vai ver Elias cansando. Aí Deus me disse assim: antes de eu falar desse assunto contigo, meu filho, você precisa entender qual é a razão do cansaço, a origem do cansaço. E aí eu trouxe aqui uma pergunta para a nossa reflexão. Querido, será que a nossa geração está trabalhando mais do que a geração de Paulo? O que você acha? Você acha que a nossa geração está trabalhando mais do que a geração de Lutero? John Wesley? Agora, se nós não estamos trabalhando mais do que eles, por que nós estamos tão cansados? Será que estamos cansados porque estamos pregando muito? Ou porque estamos orando pouco? Tem gente cansada, querido, não porque está trabalhando muito, mas porque está trabalhando só. Você está me entendendo? Eu tenho visto o pastor Joaquim, jovens, meninos que começaram ontem, já estão cansados. Outro dia um garoto, 20, uma fraçãozinha, já está morto de cansado. E aí eu fiquei, meu Deus, não tem como esse menino estar cansado. E aí Deus começou a falar comigo: não, ele não está cansado porque ele está trabalhando demais. Meu filho, diz para a geração dele que está nascendo agora, que eles estão cansados não porque eles estão trabalhando muito, mas porque eles estão trabalhando sozinhos, na força do punho. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu estou sendo também honesto contigo. Você sabe quando foi que eu mais me cansei no meu ministério? Não foi quando eu estava trabalhando muito, pregando muito, mas foi quando eu estava realmente trabalhando só, orando pouco. Foram nesses momentos que eu senti que eu cansei mais.
Todas as vezes que nos afastamos da fonte, a caminhada ficará pesada demais. Já vivi pouco, viu? Mas o suficiente para saber que o que cansa é qualquer esforço na força do braço. Qualquer esforço na força do braço nos cansa. Temos uma geração surgindo, e eu sou otimista, jovens, e eu sou muito otimista com essa geração. Temos uma geração surgindo que está desejando muito avivamento, mas uma coisa me preocupa: querem ser profundos na plataforma, mas não querem ser profundos na intimidade, no lugar secreto. Isso é preocupante. E aí Deus me falou algo, e Deus disse assim: meu filho, essa palavra que eu estou te dando não é para a IBP, não é para a Igreja Batista do Angelim, não é para nenhuma igreja específica. Porque, queridos, tem palavras que Deus dá para um homem que é para uma geografia. Tem palavras que eu já preguei na IBP que eu não posso pregar em lugar nenhum, porque é uma palavra para uma geografia. Mas tem palavras que Deus dá a um homem que não é para uma geografia, é para um tempo. Você entende isso? E Deus me disse que essa palavra é para esse tempo. E olha o que Ele me disse. Ele disse assim: vocês investiram os últimos anos ensinando os membros a liderar, e era uma direção minha, mas agora é hora de ensinar esses líderes a orar. Eu vou te dizer o que eu fiz nos últimos 10 anos do meu ministério. Eu passei os últimos 10 anos do meu ministério ensinando cada membro da igreja a ser um líder. Foi isso que eu fiz, resumindo. E foi uma direção de Deus. Mas Deus tem dito para mim: agora é hora de ensinar esses líderes o caminho da oração. Aí eu chego aqui e escuto meu pastor dizendo: vamos orar o mês de março inteiro. Que bom que eu estou ouvindo Deus lá na Baixada. Até aqui tem me ajudado o Senhor. Deus fala, irmão, lá na Baixada Deus fala também. Porque se isso não acontecer, você sabe qual é o risco que a gente corre? A gente corre um grande risco. O risco é ter nos próximos anos templos cheios de gente vazia, cansada e ansiosa. E aí eu vou te dizer o que fazer quando você estiver cansado. Experiência própria. Quando você estiver cansado, não desista, mas também não prossiga. Qual foi um erro que eu cometi? Me peguei em alguns momentos da minha vida cansado, mas prosseguindo. E aí eu entendi que quando o homem está cansado, porque há um cansaço na vida de homens de Deus, que é um cansaço legítimo, fruto de uma entrega. E quando você estiver cansado, não desista, mas não prossiga, descanse. Amém? Descanse. E quando que a gente percebe que a gente tem que descansar? Ayla foi um sinal para mim, esposa. Um dia ela disse assim: meu filho, não estou te conhecendo, tu está te abatendo por coisas tão pequenas. Eu já te vi lá atrás tão forte, com problemas tão grandes, e agora eu estou vendo tu te abatendo por problemas tão pequenos. Aí Deus falou comigo: sabe quando é hora de descansar? Quando as pequenas lutas do presente nos abatem mais do que as grandes lutas do passado. Quem sabe eu estou falando para alguém que já enfrentou grandes lutas, mas agora você está percebendo que pequenas lutas estão sugando você, está exaurindo tua força. O que fazer? Não desista, não prossiga, descanse. Agora, algo que você precisa saber: são em tempos difíceis que Deus levanta homens especiais. Aí eu vou repetir: são em tempos difíceis que Deus levanta homens especiais.
Eu vim aqui te dizer que existe um homem especial dentro de você, e esse tempo difícil que você está passando é o método, é a estratégia de Deus para pôr esse homem e essa mulher para fora. Amém? Aleluia! Queridos, muito do que nós chamamos de problema, Deus chama de treinamento. Você está no treinamento de Deus. Deus está preparando você para coisas grandes. Eu já aprendi isso. Grandes pressões precedem grandes conquistas. Eu passei em 2017 pela maior pressão da minha vida. Eu já estou esperando 2018, porque eu sei que a bênção vai ser grande, meu irmão. Porque quando eu olho para o meu passado, todas as vezes que eu passei por pressões, a pressão, ela precede um tempo extraordinário de Deus sobre as nossas vidas. E eu profetizo sobre você, querido, que Deus está preparando algo novo, extraordinário, que vai surpreender você. Amém, aleluia. Você recebe essa palavra sobre a tua vida. Eu estou declarando isso de forma profética, no nome de Jesus. Aleluia. Fique em pé nessa noite. Fique em pé. Deixa eu te dizer algo aqui. Eu descobri que descanso é um tempo. Diga comigo, descanso é um tempo. Mas eu descobri também que descanso não é só um tempo, mas é uma presença. Querido, experimente tirar 30 dias, não faça nada, volta, você vai voltar cansado do mesmo jeito. E aí eu descobri uma coisa interessante. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Atos 3,19 diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério. Refrigério, pela presença do Senhor. Irmão, eu sei o que é refrigério, e toda vez que eu falo refrigério vem essa lembrança na minha cabeça. Eu fui jogador de futebol na minha cidade, e quando a gente fazia um campeonato regional, por exemplo, tinha o que a gente chamava de torneio início. O que era um torneio início? Era um campeonato de um dia que levava o atleta à exaustão. Não, crossfit passa longe disso aí. Levava a pessoa à exaustão. E eu lembro que quando terminava o jogo, eu sou cambeta, mas o joelho batia um no outro. E eu descia para o vestiário e ligava o chuveiro e ficava lá 1 hora. E aquele chuveiro ali tinha um papel assim de refrigério. Querido, existe um lugar em Deus de refrigério para você. É verdade que a presença de Deus nos prepara para a obra, mas é verdade que a presença de Deus também tem uma função de refrigério. Vocês me conhecem, e vocês sabem que eu sou um evangelista. Eu sempre estou pondo a igreja para evangelizar, para ganhar as pessoas, é meu ministério. Mas eu venho aqui nessa noite dizer o seguinte: hoje, não busque a presença de Deus porque você tem que ganhar muita gente. Eu sinto no meu espírito que tem pessoas aqui hoje que precisam entrar em um nível na presença de Deus por conta de um refrigério. Experimente buscar a Deus hoje só para desfrutar da sua presença. Eu tirei um mês, parei tudo, não prossegui, parei. Eu lembro que um dia eu fui para um lugar e fiquei ali parado, tranquilo. Eu não estava ali porque eu tinha que pregar a mensagem, porque eu tinha que liderar alguma coisa na igreja. Eu comecei a desfrutar da presença de Deus. O único interesse ali era desfrutar e conhecer mais a Deus. E eu sinto como se uma força, um vigor estivesse voltando para o meu corpo, para o meu ser. Descanse em Deus. Há um lugar de refrigério em Deus para você nessa noite, porque a jornada é longa. Deus quer te usar muito. Feche os seus olhos nessa noite. Feche seus olhos nessa noite. Aleluia. Deus é a fonte, querido. Deus é a fonte. Aleluia. Deus é a fonte.
Tira os teus olhos do ribeiro. Tira os teus olhos do ribeiro e comece a olhar para o Senhor, porque Ele é a fonte da tua vida. Quando você diz assim: Deus me usa, Deus então olha para você e diz: então eu tenho que te ensinar uma coisa, meu filho, eu tenho que te ensinar uma coisa, minha filha. Eu tenho que te ensinar quem é a fonte da tua vida. Eu vou criar um ambiente, eu vou criar uma circunstância, eu vou criar um tempo, para que você saiba que eu sou aquele que provê para você. Eu sou a tua provisão, eu sou o teu sustento. Existe um lugar na presença de Deus, e esse é o lugar para a gente ficar.